Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite nosso papo será sobre política, mas também sobre direito. O que está acontecendo lá em Brasília com o Supremo Tribunal Federal cada vez mais invasivo e ao mesmo tempo que está recebendo uma série de reveses a nível internacional, como foi o caso mais recente da deputada federal Carla Zambelli, cujo pedido de extradição foi recusado pelo governo, pela justiça, aliás, da Itália. Mas não é o único caso e também não é a única situação em que o Supremo Tribunal Federal colocou em dúvida a imparcialidade da justiça brasileira. Vamos falar como que isso pode impactar as eleições de 2026 e também o que esperar para os próximos meses, os próximos anos, relembrando que estamos entrando no 8º ano da criação do famoso inquérito das fake news ou também inquérito do fim do mundo. E para falar sobre tudo isso e muito mais, estamos aqui nos estúdios da BMC com um convidado especial, o advogado Marcelo Tostes, que também, além de ser empresário, é membro do Conselho Federal da OAB. Marcelo, muito boa noite, é um prazer tê-lo conosco aqui na BMC News. Prazer é meu, vamos aí discutir um pouquinho sobre a área jurídica do Brasil, que vem mudando tanto nos últimos tempos, né? E vem tomando uma relevância tão grande que o mundo inteiro está de olho no que a gente está fazendo aqui, principalmente o Supremo Tribunal Federal. Pois é, inclusive rolou Magnitsky também por causa da atuação do ministro Alexandre de Moraes. Marcelo, primeiramente, estamos em ano eleitoral, todo mundo está de olho no Supremo e também no TSE, o TSE que acaba de mudar de presidência agora com o ministro Cássio, o TSE que em 2022 foi extremamente presente, até de forma abusiva em alguns casos, no processo eleitoral, censurando, na cara dura mesmo, matérias jornalísticas, documentários, impondo uma linha editorial para vários veículos de comunicação. Agora a presidência é outra e o clima também é outro. Estamos num clima pós-escândalo do Banco Master, estamos num clima pós-denúncias sobre os abusos que vieram à tona por parte de alguns ministros do Supremo. O que esperar desse ano eleitoral em relação à atuação do STF e do TSE? Falo que a justiça é uma caixinha de surpresa, né? Principalmente nos últimos anos, onde a gente vê os ministros muito mais como artistas de televisão do que como ministros da Suprema Corte. Eu gosto muito de falar, né, o ministro Oscar Dias Correia, no último ano do seu mandato, aliás, no seu último ano como ministro do Supremo Tribunal Federal, ele deu apenas 8 entrevistas. Não era comum os ministros se manifestarem nas redes sociais, aliás, nem existia redes sociais, né? Mas davam pouquíssimas entrevistas. Hoje acabou completamente o escrúpulo. Ou seja, o ministro ele se manifesta politicamente a respeito de temas que ele vai julgar, dá entrevistas, palestras todos os dias da semana, ao invés de cuidar daquilo que é a sua obrigação, que é julgar processos. Então, eu costumo dizer o seguinte, nós estamos aí há poucos dias do início da Copa, mas se a gente perguntar para grande parte dos brasileiros, me diga aí 8 nomes de jogadores da seleção brasileira. Poucos vão te responder, ao contrário do que a gente tinha há 20 anos atrás. Mas se você perguntar, me fale aí 4 nomes de ministros do Supremo Tribunal Federal, todos na rua vão te responder, né? Principalmente o senhor Alexandre de Moraes, que aparece na mídia muito mais do que personagem de novela. Eu fiz uma pesquisa ano passado, 2025, Alexandre de Moraes apareceu em mais de 50 mil matérias jornalísticas, o que por si só já é um absurdo. Não estou nem entrando ainda nas questões polêmicas que a gente tem no Supremo Tribunal Federal, mas eu acho que a gente precisa ter um freio de arrumação no Supremo Tribunal Federal. A gente precisa, de fato, fazer com que o Supremo seja o poder pacificador, né? O poder que vai ali decidir sobre questões realmente importantes e não ser um poder político, primeiro porque ele não tem nenhum voto, né? E segundo, que ele acaba tirando todo o poder discricionário, tanto do executivo quanto também do poder legislativo em criar leis. Por que eu estou falando isso? Porque todas as leis hoje que são promulgadas
pelo poder legislativo passam pelo crivo do judiciário. Então, parece que a gente tem as leis brasileiras, elas já nascem com alguma coisa de inconstitucionalidade. Natimortas quase, exatamente. Né? E aí, o pior é o seguinte, uma lei que é aprovada pela maioria do Congresso, ela é suspensa ou muitas vezes modificada por apenas um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso por si só já é um absurdo. Pois é, esse é um ponto, várias questões na mesa. Primeiramente, quem deveria conter o poder judiciário que está transbordando deveria ser o próprio legislativo através do Senado. O Senado se demonstrou impotente até agora. O que você espera na próxima legislatura? Considerando que vamos eleger 2 senadores, ou seja, 2/3 do Senado serão eleitos, e ao mesmo tempo muitos candidatos que são potencialmente futuros senadores vão renovar o seu mandato, tem processos no STF. Então você acha que o próximo Supremo será controlado por um Senado eleito na base de uma só pauta, ou seja, limitar os excessos do STF, ou teremos a mesma situação atual pelos próximos 8 anos? Eu acho muito triste quando a gente precisa falar o seguinte, a gente precisa do Senado para limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal. Mas eu não vejo outra opção. Porque o que está acontecendo? Vamos voltar lá na criação do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão extremamente eficiente para julgar casos de corrupção, casos de abuso de poder dos desembargadores, juízes espalhados pelo Brasil inteiro. O próprio Supremo Tribunal Federal, ele julgou um recurso falando o seguinte, que as medidas do CNJ não se aplicam à Suprema Corte e não se aplicam ao próprio Supremo Tribunal Federal, aos próprios ministros. Então, veja bem, o que ele fez? O Conselho Nacional de Justiça, ele é constitucional, ele é legal, mas ele não pode julgar os ministros. Ou seja, na verdade, o que a gente tem hoje é uma Suprema Corte que não tem qualquer não existe qualquer limite, não existe qualquer controle, seja interno ou externo. E isso é muito ruim até para os próprios ministros, porque a gente fica sem qualquer tipo de limite mesmo. De contenção, de contenção. Sobre o Supremo. Por quê? Porque eles dão a última palavra em absolutamente tudo. O que eu costumo dizer é o seguinte, contra o Supremo Tribunal Federal, já que hoje a gente tem um Senado extremamente omisso e uma OAB que realmente ainda não conseguiu fazer com que nenhuma medida que ela tomasse fosse para frente, a gente só tem a recorrer ao Papa. Infelizmente, essa é a realidade que a gente tem do Supremo Tribunal Federal. Pois é, o Papa é o todo-poderoso também, né, Marcelo? Mas agora, é interessante esse ponto, porque essa contenção do Supremo, especialmente alguns comportamentos, além dos abusos de direito, abusivos do ponto de vista ético, moral, como, por exemplo, uma certa promiscuidade com empresários duvidosos, estão sendo contestados esses comportamentos pelo próprio presidente da Corte, ou seja, o ministro Edson Fachin, que tentou propor um código de autoconduta do Supremo, que foi imediatamente rechaçado por alguns integrantes do Supremo, notoriamente o ministro Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, o próprio Toffoli, entre outros. O que você acha que vai acontecer? O Fachin vai conseguir aprovar esse código de conduta, que, lembramos, é baseado na experiência de outras cortes supremas em outros países, ou essa tentativa veleitária vai continuar sendo apenas uma opinião e não algo que limita a atuação ou regulamenta a atuação dos ministros da Suprema Corte? Gosto muito da forma como o Fachin normalmente conduz os seus processos e conduz essas decisões mais importantes. Mas eu acho que a gente chegou num momento em que a gente precisa de mais força, que a gente precisa de realmente algo impositivo para falar o seguinte, precisamos mudar a nossa corte. E quem é que tem que fazer isso? Quem tem que fazer isso é o próprio presidente da corte, que na verdade, muitas vezes, ele acaba sendo superado, né, pela vontade dos demais ministros. Mas quem tem que decidir o futuro da corte é realmente o próprio presidente. Ele que tem que estabelecer qual é a linha que ele vai tomar
durante o seu mandato. E a gente não vê isso acontecendo. A gente vê muito mais, joga a bola para cá, a bola volta para lá. Então, até mesmo essa questão do código de ética, a OAB também se manifestou a respeito disso, né? E não foi tomada nenhuma providência prática que possa fazer com que os ministros tenham um parâmetro do que é legal e do que não é legal, ou do que eles podem fazer ou não podem fazer. Eu vou até além. Né? O que a gente tem na Suprema Corte hoje não é nem a legalidade, é a imoralidade. Né? Então não precisaria nem de uma lei, porque o que está acontecendo são questões imorais. E a gente precisa de conter essas imoralidades que têm acontecido no Supremo Tribunal Federal. Mas, pois é, vamos entrar então no mérito dessas questões, porque são muito graves. Temos um ministro do Supremo Tribunal Federal que fez negócios, vendeu uma participação acionária no resort, o Taiaiá, falamos do ministro Dias Toffoli, não disse que isso tinha acontecido, não disse que tinha virado sócio de um fundo ligado ao Banco Master, se tornou relator do processo do Banco Master, colocou o processo sob sigilo absoluto, coisa que não se vê nem nos processos por terrorismo muitas vezes, criou uma série de empecilhos para que a Polícia Federal pudesse investigar, ordenou que o telefone do Vorcaro fosse enviado para Brasília, dentro do Supremo, o que também é inaudito, inventou uma cariação junto ao Banco Central no último dia do ano, que nem os bichinhos estavam em Brasília, nem no Zema estavam em Brasília, no último, de 31 de dezembro, se não 30 de dezembro, se não me engano, uma cariação prévia, ou seja, antes do depoimento dos investigados, o que também, me corrija se estou enganado, é algo, no mínimo, incomum, e no final das contas foi obrigado a sair da relatoria porque se descobriu que ele tinha feito negócios com o Banco Master. Temos também outro ministro, o ministro Alexandre de Moraes, que via a esposa, a sua família recebeu um contrato, né, assinou um contrato de 129 milhões de reais, tendo recebido cerca de 70, 80 milhões do Banco Master, e no último dia de sua liberdade, ou seja, o dia que foi preso, o Vorcaro mandou mensagem para o Moraes perguntando: conseguiu bloquear isso aí? Então, claramente, se referia a mandato de prisão. Ou seja, temos dois ministros envolvidos diretamente no caso do Banco Master. Na sua opinião, esses dois deveriam ser empichados, deveriam se afastar até o final das investigações? O Supremo deveria tomar algum tipo de medida para afastá-los, né, das atuações, porque claramente se torna, no mínimo, um problema de conflito de interesse, ou não tem nada o que fazer nesse caso? O que eu acho é o seguinte: em qualquer país do mundo, né, os próprios ministros teriam pedido para se afastar, até que fosse apurado aquilo que eles estão sendo, que deveria ser de fato investigado internamente pelo próprio Supremo Tribunal Federal. A gente não viu isso e não vai ver. Né? De outro lado, a gente vê uma presidência do Supremo Tribunal Federal que não toma medidas enérgicas para que realmente se decida se deve ou não afastar aqueles ministros. Ou seja, a gente verifica um sistema corporativo extremamente forte, porque isso pode ser um precedente para outras questões. Será que esses escândalos que apareceram do Banco Master são os únicos que já aconteceram na corte? Esse é o questionamento que eu faço. É o primeiro questionamento. Mas, já que apareceram e está muito claro, não tem qualquer tipo de questionamento, eu acho que faria muito bem para a Suprema Corte que afastasse esses ministros até que essa questão fosse investigada e resolvida. Isso seria bom, inclusive, para eles. Ou seja, eu não estou exercendo o meu cargo enquanto eu estou sendo investigado. Mas você sabe que o que me deixa mais perplexo é que, embora eles sejam investigados, o ministro Alexandre de Moraes continua agindo como dono do país. Ou seja, aquela questão contra o jornalista no Maranhão, uma coisa pequena, né, contra o Flávio Dino, que, se não me engano, utilizou um carro do Tribunal de Justiça lá do Estado, e o ministro Alexandre de Moraes inclui esse jornalista no inquérito das fake news. Ou seja, ele está dobrando a aposta. E isso é extremamente perigoso, porque a gente tem a certeza de que nada vai acontecer com esses ministros. Então, eu acredito que a gente precisa de eleger este ano um Senado muito forte, não só para a gente falar de impeachment, mas para que a gente tenha novas leis que impeçam que no futuro
aconteça o que está acontecendo hoje no Brasil. Pois é, vários pontos importantes também que você coloca na mesa. Primeiramente, temos também, com esse comportamento dos ministros e com o fato de que o Supremo não está fazendo nada para até mostrar para a opinião pública, né, que alguma medida está sendo tomada, muita gente está começando a questionar também a lisura de processos precedentes, ou seja, se decisões tomadas antes que esse escândalo viesse à tona foram tomados na base do direito ou na base de interesses dos ministros, eventualmente, né? Não apenas econômicos, mas também políticos. Você acha que vários processos que foram julgados pelos ministros, inclusive o processo contra os fatos do 8 de janeiro, poderiam ser questionados na base desses problemas que estão surgindo? Vamos dizer assim, a legitimidade de decisões precedentemente tomadas, né, decisões que foram tomadas antes do escândalo do Banco Master, poderiam ser questionadas na base desse comportamento dos ministros? Eu vejo com muita tristeza as decisões que a gente tem visto pelo Supremo Tribunal Federal. Se a gente voltar às eleições, as últimas eleições, onde a gente tem uma decisão icônica da ministra Carmen Lúcia, né, ela fala o seguinte, né, aliás, a ministra Carmen Lúcia tem um voto dela extremamente interessante, que ela fala o seguinte: cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu, para falar do fim da censura. Que no caso das biografias, né, falando 2013, 14, mais ou menos. Exatamente. E às vésperas da eleição, ela, num voto completamente contrário àquilo que ela já tinha decidido, ela fala o seguinte: não, censura por um mês para fazer umas eleições mais justas, isso é possível. E a gente vê a ministra agora, né, chegando na posse do Nunes, de mão dada com Lula. Então, ou seja, o que eu vejo é que a gente não tem mais qualquer pudor no nosso país. Os julgamentos anulados do caso do Petrolão, onde nós estamos tendo a devolução de milhões e milhões de reais para aqueles que confessaram ter tido vantagens ilícitas. Que roubaram mesmo a Petrobras. Roubaram mesmo. Então, ou seja, a pessoa falou o seguinte: não, eu realmente recebi da empresa tal 40 milhões de reais e, por um arranjo processual, aquele processo foi anulado e a pessoa vai receber de volta aquilo que ela confessou ter roubado. Isso só acontece no Brasil, meu Deus. Como é que nós podemos ter uma situação dessa? Né? O próprio ex-governador do Rio de Janeiro, aliás, o Rio de Janeiro, né, os últimos governadores, se não me engano, 5 ou 6 governadores, já foram presos. E agora a gente está com outro problema do atual ex-governador, o último governador, também já envolvido na questão do Banco Master. Então, será que a gente vai continuar normatizando ou tendo essa situação da corrupção no Brasil vista de uma maneira muito simples? Não, todo mundo no Brasil comete esse tipo de ilícito quando vai para a política, isso é normal. É mais ou menos como a gente está normatizando o roubo de celular. As pessoas nem vão mais à delegacia. Eu fui roubado o celular, vou comprar um outro. Gente, só acontece no Brasil isso. Se for para a Turquia, você não tem esse tipo de assalto na rua. Se você vai para Portugal, você não tem esse tipo de assalto. Você vai para países muito mais pobres do que o Brasil, isso não existe. E aqui a gente está começando a entender que essas coisas fazem parte do dia a dia. A gente não pode entender que isso faz parte do dia a dia do bom brasileiro. Não pode normalizar. Precisa se indignar. Eu acho que o que vai acontecer nessas eleições é um voto de indignação. O brasileiro está ficando cansado desses políticos que aceitam qualquer tipo de coisa. E o pior que a gente tem no Brasil é o que eu chamo de monarquia do legislativo. E o que é a monarquia do legislativo? A gente tem um rei na Câmara e a gente tem um rei no Senado. Eles só pautam aquilo que eles querem. O próprio presidente do Senado falou o seguinte: se a gente tiver 80 assinaturas, eu não pauto se eu não quiser. Isso é o maior absurdo do mundo. Então, como é que apenas um senador tem o poder de pautar aquilo que ele quer? Ele não é dono do país, ele não é o rei do Senado. Ele apenas está passando por um momento como presidente do Senado.
e é por isso que a gente precisa de novas leis para limitar até mesmo esses poderes supremos que a gente tem, não só no Supremo, como também no nosso Legislativo. Relembrando também que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também está envolvido indiretamente no caso do Banco Master, porque o fundo de pensão do Amapá teria colocado 400 milhões de reais no Banco Master, não recuperados, obviamente, perdidos, fundo de pensão de funcionários públicos, cujo presidente me parece, o cunhado ou algum parente do Davi Alcolumbre. Ou seja, temos um problema lá no Amapá também, e depois a gente fica se perguntando se essa recusa a pautar um impeachment, mesmo com 81 assinaturas, seja por questões políticas ou até mesmo por questões pessoais e econômicas, né? Mas falando de humilhação também, falando de normalizar o absurdo, quem aparentemente está normalizando o absurdo é a própria OAB, né? Você faz parte do Conselho Federal. Os advogados, nos últimos anos, advogados brasileiros foram humilhados em várias ocasiões pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Vimos, por exemplo, a proibição de argumentações orais, né, que foi durante a época dos processos, começo dos processos pelos envolvidos nos fatos do 8 de janeiro, mas também decisões tomadas a poucos minutos após a apresentação das defesas, ou seja, era impossível ler dezenas, centenas ou milhares de páginas e tomar uma decisão em 3, 4 minutos após a entrega a protocolo dos documentos, entre outras decisões tomadas à revelia dos advogados, decisões tomadas atropelando as prerrogativas dos advogados, entre outras coisas. Vimos isso acontecer na TV Justiça, ou seja, público e notório. Por que a OAB não fez nada? Por que até agora a OAB ficou omissa e sequer, sempre muito ativa e altiva na defesa até dos privilégios da classe e, nesse caso, ficou calada? O que eu vejo é o seguinte, a OAB sempre foi muito participativa, a OAB sempre foi muito importante em todos os momentos de grande relevância que a gente teve no Brasil. Diretas já, né? O impeachment dos 2 presidentes que a gente teve, a OAB participou diretamente, e até o final do ano passado a OAB realmente não participou de absolutamente nada, não se dignou com relação ao que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, né? Esse ano, a OAB, ao meu ver, ela fez algumas medidas apenas protocolares. Foi lá, fez um pedido para poder apoiar o novo Código de Ética, que seria o Código de Ética do Supremo Tribunal Federal, como a gente tem também na OAB, e de fato seguido. Mas nenhuma medida que a OAB tomou até hoje teve efetividade. E o que a gente precisa é de mais pulso na OAB para, de fato, instigar que o presidente do Supremo Tribunal Federal faça medidas que tenham que gerem, né, alguma coisa que a população espera, o que a população espera, né? Então, a OAB precisa ser mais firme, mais incisiva no sentido de não só, né, proteger ou representar os advogados dos absurdos que estão acontecendo na Suprema Corte. Basta falar o seguinte, né, no julgamento do Supremo Tribunal Federal foi recolhido o celular dos advogados, colocado num envelope lacrado. Ou seja, o telefone hoje ele faz parte, né, do instrumento de trabalho dos advogados. E a gente tinha, inclusive, representantes da OAB ali que não se indignaram no momento da maneira como deveriam ter feito, sendo muito mais incisivos. Então, o que eu acho é que a OAB precisa realmente estar ali mais presente, ser mais incisiva e bater de frente com o Supremo Tribunal Federal. É isso que a Advocacia Nacional espera. Mas só terminando esse assunto, que temos alguns minutinhos antes do intervalo, mas a OAB tem poderes também para fazer isso? Além da vontade política, além da vontade dos membros do Conselho da Presidência, no caso, que até alguns meses atrás foi bastante omissa a presidência anterior da OAB. A OAB tem como pedir um mandado de segurança, tem como pedir até o impeachment de um ministro do Supremo para demonstrar que ela não tolera não uma humilhação contra os advogados, mas um atropelamento dos direitos da defesa de todos os cidadãos brasileiros. Existe um instrumento ou instrumentos que a OAB pode usar nesse aspecto, ou é sempre ligado à vontade do ministro ou do presidente do STF? Olha, a OAB é a entidade talvez que tenha a maior força no Brasil hoje, né? E com essa força que ela tem, não só diante da população, mas de mais de 1,5 milhão de advogados que hoje estão inscritos
na Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem esse poder de pressionar, e essa pressão normalmente acaba resultando em alguma coisa, como foi o caso do impeachment, como foi o caso das diretas já, né, que eu já acabei de mencionar. Então, eu acho que a gente precisa realmente, né, discutir isso internamente e fazer com que a OAB tenha essa força, exerça essa sua força, não só como representante dos advogados, mas como representante da sociedade civil, para que a gente tenha algum tipo de mudança. Por que a OAB ainda não notificou ou não fez uma representação no Senado Federal para que o ministro Alcolumbre coloque em votação os inúmeros pedidos de impeachment que a gente tem, né, na Suprema Corte? Eu falo o seguinte: o impeachment dos ministros é muito mais político do que jurídico. Né? O que eu gostaria de ver era exatamente uma lei que limitasse os poderes dos ministros da Suprema Corte. Ou seja, os ministros estão ali para julgar processos. Os ministros não devem ter uma atuação política, né? Eles devem ter um mandato. Teve um dos candidatos a presidente da República agora que sugeriu que os ministros do Supremo tivessem pelo menos 60 anos. Eu acho isso uma ótima ideia, porque como você tem a aposentadoria compulsória aos 75, a gente não precisa nem de discutir o mandato. Se a gente estabelece uma idade mínima de 60 anos, a gente acaba já estabelecendo um mandato máximo de 15 anos. Né? Essa seria uma das soluções para que a gente tivesse uma mudança maior na Suprema Corte e que ela fosse de fato ocupada por profissionais que estivessem ali no auge da sua carreira. Né? Ou seja, teve uma carreira brilhante durante a vida, você vai terminar a sua carreira como ministro da Suprema Corte. Pois é, né? E aí, pelo menos o conhecimento público e notório do direito, né? E também a ilibata, a reputação, poderiam eventualmente ser respeitadas, diferente daquilo que a gente viu em alguns casos recentes, né? Vamos continuar a falar desse assunto, mas antes disso, um rapidíssimo intervalo, 2 minutinhos, e já voltamos aqui no nosso BMC Talks para falar sobre justiça e política, a atuação e os abusos do Supremo Tribunal Federal com o advogado Marcelo Tostes. Não sai daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o assunto é política e direito. Vamos falar do que está acontecendo lá em Brasília, a atuação dos tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, entre outros, e também como isso impacta em um ano eleitoral como esse de 2026. Estamos aqui nos estúdios da BMC com o advogado, empresário e também membro do Conselho Federal da OAB, Marcelo Tostes. Marcelo, a gente está falando sobre a atuação da OAB. Só terminando esse assunto para depois voltar ao STF. Vimos em várias ocasiões OABs estaduais, ou seja, as presidências da OAB, as diretorias da OAB de São Paulo, de Rio de Janeiro, do Sul, do Nordeste até, manifestar-se em ocasiões públicas de forma muito mais dura do que a OAB federal, do que a presidência federal da OAB, contra esses excessos dos tribunais superiores. Você acha que há um descolamento entre as secções da OAB, ou seja, presidências dos vários das federações estaduais da OAB e a OAB federal, ou isso está começando a se alinhar? Não, eu vejo que existe realmente algumas OABs que estão insatisfeitas com essa política da OAB de estar sempre apaziguando, da OAB federal de estar sempre apaziguando. Por um lado, eu entendo até a posição dos diretores e do próprio presidente da OAB federal, que ele tem que ter uma responsabilidade ali no trato com a Suprema Corte. Mesmo porque a gente tem diversas ações e diversas questões que estão sendo julgadas, né, do interesse da advocacia. Mas eu acho que o papel mais importante que a OAB tem não é só a defesa dos advogados. O papel mais importante que a OAB tem, de fato, é a defesa da sociedade. A OAB é a única entidade de classe que está prevista, que é citada na Constituição Federal. Então a gente tem essa obrigação da defesa da democracia. A gente faz parte, né, do sistema judiciário brasileiro e a gente não pode deixar de nos indignar com o que está acontecendo na Suprema Corte. Eu vejo como um absurdo, a cada vez que eu vejo um julgamento, né, de Alexandre de Moraes, de Toffoli,
e de outros ministros que se entendem como donos da justiça brasileira continuarem a julgar processos, mesmo estando em uma situação de, entre aspas, acusados de uma corrupção milionária, a gente precisa de tomar alguma atitude para que isso pare de acontecer, né? E como é que a gente pode fazer isso? Pressionando. A OAB tem essa força e a gente precisa de exercer essa força que a OAB tem para que a gente não tenha isso mais no Brasil e para que a gente volte a ter o nosso Supremo Tribunal Federal como aquela corte que era apreciada, né, que era idolatrada por todos aqueles que iniciam a sua profissão. Hoje eu tenho certeza que a grande maioria dos advogados não tem qualquer amor, não tem qualquer idolatria pelo Supremo Tribunal Federal. Muito pelo contrário. A gente olha para o Supremo como uma corte que não traz a justiça, que não faz a justiça que o povo espera. É interessante, vou fazer uma provocação sobre esse ponto. Os advogados que olham a corte como sem apreço, né, para a corte, sem nenhum tipo de apreciação para a sua atuação. Ao mesmo tempo, quando a gente vê, por exemplo, palestras que são ministradas por membros da corte, como por exemplo Alexandre de Moraes, aqui na USP em São Paulo, onde ele é professor, sempre assistimos a alunos e professores que aplaudem de forma calorosa, que têm manifestações de apreciação, né, de estima, até tiram fotos como se fosse um rockstar, né, uma estrela pop. Na sua opinião, existe também um problema nas novas levas, nos novos advogados que estão começando a carreira como estudantes de direito? Existe um problema na faculdade que não entende isso, as atuações do ministro como abusivas? Ou existe até uma certa admiração por parte das novas gerações pela forma de enriquecimento de alguns ministros do Supremo? Ou seja, é aquilo que eles querem um dia imitar. Por que alunos da USP idolatram Alexandre de Moraes todas as vezes que ele entra lá no pátio do colégio do Colégio São Francisco? Para mim é muito claro. Na verdade, o ministro do Supremo virou um político, né? Ele está ali para fazer política. Ele não está ali mais para ensinar. Alexandre de Moraes já foi um professor, já foi um escritor de livro. Hoje ele é muito mais uma entidade política dentro do Supremo Tribunal Federal do que um ministro julgador de casos. Então, quando você tem essa figura do ministro da Suprema Corte que se transforma numa figura política, ele vai ter um dos lados, né, seja da esquerda ou da direita, que vai realmente aplaudir. Mas eu tenho a certeza e uma convicção muito grande que ele não está sendo aplaudido pela sua posição jurídica, e sim pela sua posição política. E você acha também que muitos advogados têm esse comportamento porque têm processos em andamento no Supremo, esperam sentenças mais favoráveis? Exatamente. Uma das coisas que eu acho que a OAB pode tomar de uma maneira muito dura é a questão do lobby. A gente tem, nos últimos anos, um aumento do lobby gigantesco, principalmente em Brasília. É claro que em todos os tribunais de justiça a gente tem aqueles advogados que são conhecidos como lobistas. O que eles fazem? Nada mais do que simplesmente ter o contato com desembargadores, com ministros, e isso, para mim, não é advocacia. Isso não deveria ser permitido. Brasília, a gente tem não só os filhos dos ministros, mas a gente tem também diversos advogados especializados neste lobby do dia a dia com os ministros. Então, ou seja, isto é uma advocacia? Eu costumo falar o seguinte, né, a gente viu o exemplo do Toffoli pegando carona com um advogado e logo depois decidindo um processo desse mesmo advogado. Onde existe um ministro que pega carona de avião, existe um advogado que oferece a carona. Então, por que já que a OAB não tem o poder de punir, não tem o poder de influenciar de maneira direta na tomada de decisão do Supremo Tribunal Federal para afastar esses ministros, por que a gente não faz isso, então, com os advogados que atuam como verdadeiros lobistas dentro da própria OAB? Esse seria o primeiro passo para que a OAB demonstrasse o seguinte: nós estamos fazendo a nossa parte.
o Supremo precisa fazer a sua parte também. Interessante essa questão, porque, por exemplo, tivemos no passado casos de advogados que entraram no Supremo de bermuda, né? Que chamam os ministros, em primeira pessoa pessoal, a gente fala pessoal, né? Não dão nem o senhor para os ministros do Supremo, e que muitas vezes atuam em processos ligados ao ambiente político, né? Lembramos o Cacai, o caso típico do mensalão, do petrolão, etc., defendendo os acusados de corrupção. O que você acha desse comportamento promíscuo, né, de ministros que se juntam a advogados, que defendem casos onde os próprios ministros julgam e muitas vezes casos acabam terminam no interesse dos clientes daqueles advogados? O caso que você deu de exemplo, né, o Cacai é um excepcional advogado, um advogado que tem uma facilidade de oratória, que consegue enxergar muitas vezes o que os outros advogados não enxergam, mas, sem dúvida nenhuma, ele tem uma proximidade muito grande com os ministros, todo mundo sabe disso. Ele mesmo se manifestou há pouco tempo atrás, né, do absurdo que está acontecendo em Brasília, dos lobbies cada vez maior dentro dos tribunais, não só do Supremo, mas também do Superior Tribunal de Justiça. E isso afeta a forma de julgamento, né? A gente não tem um julgamento mais simplesmente jurídico. A gente tem visto entrevistas de ministros, principalmente do STJ, falando do tanto que tem incomodado esses lobbies feitos por advogados. Um ministro agora recente deu uma entrevista falando o seguinte, que às vésperas de um julgamento, ele recebeu mais de 15 pedidos de adiamento de um processo, feitos inclusive por advogados que não eram parte do processo, ou seja, que estavam ali tentando captar um cliente para poder resolver aquela questão através de uma conversinha ao pé do ouvido, né? O tão chamado lá em Brasília, embargos auriculares. E isso funciona muito, a gente sabe. Mas eu acho que nós estamos chegando num momento em que a população está entendendo o que de fato acontece. E quando a gente verifica essa situação, com certeza, nos próximos anos, a gente vai ter ou uma legislação que vai coibir isso, ou os próprios advogados vão ficar com mais receio de atuar exclusivamente nessa questão do lobby. Pois é, né? A questão dos lobby das famílias, dos ministros, né, que montam com filhos, esposas, até no caso do Alexandre de Moraes, escritórios que acabam depois captando clientes de casos que os próprios ministros julgam, né? Agora, várias questões também interessantes na mesa, mas só para terminar esse aspecto dos tribunais superiores, porque tirando o STF, outros tribunais superiores também estão no olho do furacão, mas aparecem menos na mídia ou no debate público. O STJ é um caso típico pela acusação, pelo escândalo. Até agora, a suspeita da investigação de vendas de sentenças por parte de alguns ministros do STJ. Há investigações em andamento, foram pessoas tiveram casos de busca e apreensão, operações de busca e apreensão em gabinetes, se não me engano, ou em funcionários, em casos de funcionários de gabinetes de ministros do STJ. Quanto é grave, na sua opinião, esta acusação de venda de sentenças, e a OAB está olhando para isso com preocupação, porque se fala pouco dessa situação num tribunal que é, em tese, a última instância recursal para um processo comum no Brasil. O STF deveria ser só por casos constitucionais. Por que não se fala desse escândalo envolvendo o STJ, na sua opinião? A gente precisa separar o joio do trigo, né? Então, a gente falar o seguinte, não, filho de ministro não pode advogar. Eu acho um absurdo. Ou seja, ele tem que ter o direito de advogar. Minha filha, por exemplo, faz direito, eventualmente vai ser a minha sucessora no escritório. Vamos que eu, por caso do destino, do destino, vire um ministro, a minha filha não vai poder mais advogar lá na Suprema Corte? Acho que não. O que a gente tem que separar é o seguinte, qual era a advocacia da esposa do Alexandre de Moraes antes dele virar ministro? Era uma advocacia relevante? Era realmente uma super advogada que já tinha faturado milhões e milhões? Ou ela se tornou uma super advogada porque o marido é ministro da Suprema Corte? Isso, para mim, que a gente precisa de separar, né? O fato de ministros terem filhos que advogam, que são competentes, que realmente vão para a tribuna, que fazem sustentação oral, tem que receber. E eu sou a favor, não existe problema nenhum da gente limitar a questão dos honorários. Cada um cobra aquilo que quiser e o cliente paga aquilo que quiser.
mas desde que exista um serviço jurídico efetivamente prestado. Né? O que eu não concordo é que essa proximidade, né, seja de filhos ou não, de advogados que atuam com lobby, realmente tenha mudado o andamento dos processos na Suprema Corte que a gente tem, tanto na Suprema Corte quanto no próprio STJ. Falando de novo de STF, tivemos recentemente um caso bastante interessante, ou seja, a rejeição por parte do Senado Federal da nomeação de Jorge Messias como novo membro do Supremo Tribunal Federal. Isso não acontecia desde a época dos primórdios da República, né, há 134 anos. Aconteceu novamente, grande humilhação para Messias, obviamente, mas também para o governo Lula, que apontou Messias como ministro e não conseguiu articular no Senado porque a votação foi bastante expressiva contra a sua nomeação. O que você acha que isso significou do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico? Qual mensagem foi enviada pelo Senado ao Supremo, se foi enviada alguma mensagem? De novo, né? A gente traz a mistura da política com o jurídico. Se a gente tivesse, se o presidente Lula tivesse indicado um grande advogado, um grande desembargador com renome nacional, que tivesse de fato ali um trabalho dentro da área jurídica relevante, a gente não teria, com certeza, tido esse problema que foi a rejeição do Messias. O Messias, todo mundo sabe que ele participa da vida política do presidente Lula, desde a época da Dilma, onde, né, o Messias foi levar um documento para o Lula, né, ser nomeado como ministro para evitar uma eventual prisão. Ou seja, então ele tem uma intimidade política, tanto com o presidente quanto com a ex-presidente Dilma, muito grande. Então, me surpreende que a gente veja com normalidade essas indicações. Não estou questionando aqui a capacidade técnica do Messias, acho que ele deve ter a capacidade, não conheço pessoalmente, mas acho que ele deve ter uma boa capacidade técnica, afinal de contas ele é AGU hoje, né? Mas eu acho que a gente precisa deixar, o Poder Executivo deve deixar de fazer indicações extremamente políticas, e extremamente políticas ali eu estou falando o seguinte, de grande proximidade. Veja, o PT já indicou o Toffoli, que era advogado do PT. Já indicou outro ministro, que também era advogado pessoal, o Zanin, advogado pessoal do Lula. Flávio Dino também, Flávio Dino, ministro da né, Justiça do muito Lula. alinhado com a esquerda, né, ministro do próprio governo Lula. Então, ou seja, a gente precisa de ter profissionais, de ter ministros na Suprema Corte que realmente tenham um gabarito jurídico de extrema relevância, trabalho prestado para a justiça brasileira. E com isso, a gente, de fato, acabaria com todas essas discussões se vai ou não ser aprovado no Senado Federal. Para mim, foi uma grande perda, né, política do presidente Lula, que insiste ainda, pelo que eu estou lendo nos jornais, né, ele quer de novo indicar o Messias, embora tenha uma resolução do Senado que impede essa indicação na mesma legislatura do Senado Federal. Quem sabe Lula consiga ler essa resolução, né? Ou a gente não trata de problemas de outro tipo, né, com o presidente. Mas, então, essa questão também dos ministros que foram nomeados, por exemplo, o próprio Toffoli é bacharel em direito, bombou 2 vezes, foi recusado 2 vezes em concursos para a magistratura e mesmo assim foi apontado. O próprio Messias tem um doutorado em direito, muito questionável sobre alguns trechos dessa produção literária, e também foi, basicamente, atuou como advogado quase pessoal, né, advogado diretamente às ordens de Lula e de Dilma também. O próprio Flávio Dino, ele sim passou como juiz lá no Maranhão, mas ele foi senador, foi ministro da Justiça, foi governador do Maranhão, do Partido Comunista do Brasil, ou seja, até um partido bastante à esquerda. Na sua opinião, esses foram só alguns casos, mas podemos citar outros. Na sua opinião, a qualidade técnica também, a qualidade jurídica e até mesmo a qualidade humana no sentido de capacidade de ser imparcial dos ministros do Supremo piorou muito nos últimos 20, 30 anos, pelo menos desde o Mensalão para cá, lembrando que Lula também nomeou o relator do caso do Mensalão, que era o Joaquim Barbosa, e o Joaquim, ele apontou os excessos, o mau uso do dinheiro público, a roubalheira, e pediu a condenação e obteve a condenação.
Hoje temos também outros apontados por Lula que defendem e advogam diretamente a favor do governo. Piorou muito a qualidade humana e técnica, jurídica dos ministros do Supremo nos últimos 20 anos? Eu vou colocar um marco da TV Justiça. A partir de quando a gente teve a transmissão ao vivo das decisões judiciais da Suprema Corte, não que eu acho que não deva ser aberta a todo o público, né, as decisões, mas os ministros viraram muito mais artistas de televisão. Essa quantidade de palestras que os ministros são convidados, muitas vezes com preços absurdos pagos por empresas privadas que têm interesse em processo na Suprema Corte, isso atrapalha muito a qualidade das decisões da Suprema Corte. Então eu não vejo ali nenhum ministro que você fale o seguinte, não, esse não tem condição nenhuma de ser um ministro da Suprema Corte. Tem. O que acontece é o envolvimento político que deveria ser muito menor. É claro que a gente tem a Suprema Corte como indicada, os membros da Suprema Corte como indicados pelo presidente da República, existe sim um ponto de convergência de ideias. É claro que o presidente não vai indicar aquela pessoa que não converge absolutamente nada com a ideia política dele. Mas hoje a questão política ela está sobressaindo a questão jurídica dentro da Suprema Corte, o que para mim, por si só, já é um grande absurdo, né? E como é que isso se reverbera nos tribunais inferiores? Porque, claramente, comportamentos como esses, por parte da elite do judiciário, com certeza são vistos, né, pode até dar, assim, uma certa linha de conduta para tribunais inferiores. O que você acha que está acontecendo, como advogado com muita experiência, nos tribunais de primeira, segunda instância, nos vários estados do Brasil, quando os juízes e até os promotores assistem a casos como esse e sabem, eles que se formaram em direito e passaram um concurso público, que um inquérito como o das fake news é ilegal e mesmo assim continua vigorando? A gente tem um outro absurdo, né, que é a censura dos próprios juízes e desembargadores se manifestar a respeito de qualquer coisa que aconteça na Suprema Corte. A gente tem, inclusive, juíza que está exilada nos Estados Unidos, o que se manifestava muito a respeito dessa questão política. O que eu sinto é que o judiciário brasileiro como um todo, ele é extremamente competente. Se você pegar a quantidade de sentenças que o juiz de primeira instância hoje dá no interior do estado, no interior dos estados, realmente ali é um martírio para aqueles juízes, né, conseguirem dar conta de tantos processos, e eles são cobrados pelo CNJ por um número de decisões a cada mês. Então, ou seja, eu fico imaginando, né, um juiz de primeira instância olhando para a nossa Suprema Corte, que ele deveria olhar como assim, um exemplo, né, a ser dado para todo o judiciário brasileiro. Ele olha e fala o seguinte: a nossa Suprema Corte está de uma maneira intragável, né? A gente não consegue acreditar nessa Suprema Corte. O que adianta eu estar aqui fazendo um bom trabalho na primeira instância ou na segunda instância, se o processo chega lá em cima e ele é decidido não do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista político? Então, eu acho que isso deve dar uma frustração gigantesca para aqueles profissionais que estão na base do judiciário e que trabalham muito e com muita competência. Pois é, como advogado, você teria medo se um processo onde você atua subisse para o Supremo? Ou você acha que seus colegas advogados teriam receio, especialmente se eles fossem numa posição, vamos dizer, de desvantagem, que um processo onde eles atuam subisse para o Supremo? Olha, o que eu falo para você é o seguinte: antigamente a gente já não sabia, né, o que saía de uma decisão do juiz. Hoje a gente não tem absolutamente a gente não consegue dar nenhum tipo de prognóstico, né? As decisões do Supremo Tribunal Federal mudam como as nuvens, né? Tem inclusive um ditado, né, que fala muito dos políticos, né, que a política brasileira é como se fosse as nuvens que mudam a cada dia. Mas as decisões do judiciário brasileiro têm se tornado nuvens. Ou seja, a questão da prisão antes do trânsito em julgado do processo, né, ela variou nos últimos 15 anos 3 vezes. Não pode, pode, agora não pode, agora pode. Né? Ou seja, então qual é a segurança jurídica que a gente tem? Absolutamente nenhuma. E é claro que isso traz um grande impacto
na decisão das empresas em continuarem ou não no país. Você vê, grandes empresas estão indo embora. Você pega a Ford, quando foi embora, ela tinha um passivo trabalhista de mais de 2 bilhões de reais. E aí a gente escuta muito, né, dentro das grandes empresas internacionais, fala o seguinte: o que a gente faz de errado para a gente ter um passivo tão grande na Justiça do Trabalho? Normalmente as empresas pagam aquilo tudo que lhe é exigido e ela ainda tem que responder a grandes processos na Justiça do Trabalho. Então, realmente o judiciário tem causado um aumento desse custo Brasil, até mesmo por a gente não ter nenhum tipo de previsão do que vai acontecer no julgamento das ações. Pois é, até mesmo recálculo de impostos, né, retroativos até 2007, vimos no caso do Supremo. Por último, Marcelo, temos muitas perguntas, mas o tempo, infelizmente, é tirano. Quanto que as leis mal escritas, quanto que dispositivos normativos que não são claros, que dão espaço para uma interpretação excessiva, que podem dar margem para entendimentos diferentes, são responsáveis por esse comportamento das cortes superiores? Temos um problema de qualidade do judiciário, mas temos também um problema, na sua opinião, de qualidade do legislativo, que é incapaz de escrever leis claras, cristalinas e que não possam dar ádito a esse tipo de atuação? Ou mesmo se tivesse leis muito simples e muito claras, o judiciário, na sua opinião, atuaria de forma abusiva? Olha, o que eu tenho visto é o absurdo do judiciário. Independente da lei, eu acho que existe o problema do processo legislativo, sim. Existem algumas leis que vêm com algum tipo de falha, né, mas hoje o Supremo Tribunal Federal interpreta a lei da maneira como ele bem entende. E ele não só julga aquela lei como inconstitucional ou constitucional, dependendo do interesse político do governo, mas também ele modifica a lei, ele cria normas através de decisões da Suprema Corte. Por exemplo, a quantidade mínima de droga que a pessoa precisa estar portando para ser considerado um traficante ou não. Então, ou seja, esse papel é do legislativo, não é do judiciário. E o que a gente tem visto é que o judiciário tem estabelecido normas através de decisões judiciais que não é o seu papel. Ultimíssimo ponto, eleições esse ano. Você está vendo candidatos ou partidos que estão propondo candidatos, vamos dizer assim, do ponto de vista jurídico, de preparo mesmo, e também moral, ou seja, sem rabo preso, sem esqueletos no armário, que estão se apresentando para disputar as eleições, principalmente no Senado, ou ainda temos sempre os mesmos e isso vai acabar acarretando também as consequências futuras de um Senado com rabo preso? Eu vejo esse ano uma eleição da indignação. A questão do impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal, infelizmente, vai ser uma grande pauta para a eleição dos senadores, independente do lado que o eleitor escolher. Você pode ter certeza que nós vamos ter o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal como com um grande impacto na decisão do voto do Senado. E por que eu falo isso? É o que a gente está escutando nas ruas. O Supremo Tribunal Federal tem tomado uma grandeza, né, e um papel que, na verdade, se torna maior do que os próprios poderes que a gente tem a eleição a cada 4 anos, né? O Executivo e o Legislativo. Então, esses poderes em que a gente tem o voto e a mudança, a gente não tem no poder judiciário. Então, isso eu acho que preocupa muito a população e a gente vai ter um voto muito focado nessa pauta do impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E de 1 a 10, quanto você acha que isso é factível, caso o Senado seja renovado? Ou teremos também empecilhos, tentativa de chicanas e não será possível empichar ministros do Supremo, por exemplo, esses envolvidos no caso do Banco Master? Eu acho que com a mudança de 2/3 do Senado, a chance da gente ter o primeiro impeachment de ministro do Senado ela é muito grande. E por isso que eu acho que o próprio Supremo Tribunal Federal deveria tomar as medidas internas para poder fazer ou afastamento ou iniciar um procedimento justo que dê ao acusado o direito de resposta, o direito de defesa, mas internamente dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, dentro do próprio Poder Judiciário. Isso é muito mais justo,
muito mais legal do que a gente ter um outro poder que vá tirar o ministro pela primeira vez do Poder Judiciário. Até porque isso é um trauma, né, para Claro. a nação, como todos os impeachments são traumáticos. Inclusive um trauma que a nação nunca passou, porque tivemos 2 impeachments, né, de presidente da República e 0 desde que a República surgiu, o impeachment de ministro do Supremo, então com certeza isso teria consequências maiores. Marcelo, eu teria muitas outras perguntas para te fazer, mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muitíssimo Marcelo Tostes, advogado, empresário, membro do Conselho Federal da OAB. Foi um prazer tê-lo conosco. Volte sempre. Obrigado, foi muito bom estar aqui. Obrigado, Marcelo. Obrigado a você também que está seguindo a gente na BMC. Continue com a nossa programação e nos vemos na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.